Acho que uma questão fundamental é que nós consigamos nos entender como autoras da nossa história, da nossa vida, né? E da contribuição que nós temos a essa sociedade, né? Que nós podemos dar a essa sociedade. Acho que é fundamental isso, né? Que as mulheres também encontrem, todas as mulheres encontrem, né? No conhecimento, na sua formação, uma possibilidade de crescimento, de autonomia, de autoria e de felicidade. Olá! Neste mês da mulher, a Durga Sindical realiza uma série de entrevistas com as professoras das universidades públicas e institutos federais para destacar a atuação dessas mulheres nas suas devidas áreas. Nossa convidada desta edição é a professora Clarice Scott, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, IFRS, Campus Porto Alegre. Olá, professora! Olá, obrigada pelo convite. Bem-vinda ao nosso programa. A senhora é professora nos cursos de licenciatura em Ciências da Natureza e técnico em Biblioteconomia. Como foi essa sua trajetória, como está sendo, na condição, né, no ensino básico, técnico e tecnológico? Foi desafiador? Conta um pouco da sua história. Então, eu tenho aí uma trajetória bastante longa na educação, anterior, inclusive, ao Instituto Federal, e sem dúvida, o Instituto Federal é o maior desafio que eu já enfrentei na minha carreira, né? Justamente porque congrega essa proposta verticalizada, então nós temos que trabalhar com o técnico, nós temos que trabalhar com a graduação, nós temos que trabalhar com a pós-graduação, nós temos que fazer ensino, pesquisa e extensão, então, sem dúvida, é um grande desafio. E professora, a senhora também é docente permanente do mestrado em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional, atuando como coordenadora do IFRS e atualmente é coordenadora acadêmica adjunta nacional. Também foi um outro grande desafio. Um grande desafio, porque o mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, ProfEPT, como nós chamamos, ele é um mestrado em rede, então são 40 instituições presentes em todos os estados brasileiros, são os 38 IFES, o Cefet Minas e o Pedro II do Rio de Janeiro. Então é um desafio justamente para tornar essa diversidade, né, geográfica, cultural, enfim, em uma unidade, né, que é o mestrado em rede. Então, é um grande desafio, justamente, especialmente na gestão desse programa, porque se pretende fazer uma gestão democrática, tem se feito uma gestão democrática, e isso implica em reunir e discutir com o Brasil inteiro. Então, é um grande desafio, sem dúvida nenhuma, mas é um espaço que tem se mostrado profícuo no sentido do entendimento do que se pretende com a educação profissional como um espaço emancipatório, né, de formação não só técnica, mas principalmente numa perspectiva de um profissional cidadão, né, que consiga estar comprometido com a sociedade, enfim, né, que tem a ver com a proposta dos institutos federais, inclusive. Então é, de fato, um grande desafio e que a gente tem levado aí com muita coragem. E foi bem interessante citar sobre isso da formação cidadã, porque houve todo esse impasse em relação ao novo ensino médio. Professora, qual é a sua opinião? Então, é a precarização do ensino médio. O novo ensino médio é a precarização, né, da formação de nível médio dos nossos jovens. Justamente os institutos federais caminham no sentido contrário, né? Nós buscamos trabalhar articuladamente a formação técnica e a formação humana, né? Formação científica e humana. E justamente o que o novo ensino médio faz é precarizar, diminuir carga horária, precarizar a articulação entre as áreas do conhecimento, de forma que o jovem tenha uma compreensão maior dos conhecimentos e do mundo, enfim, e coloca a educação profissional, nesse sentido, como um dos itinerários formativos, quando o que nós fazemos é tentar buscar esse
itinerário formativo e juntar com a formação científica, né? Tentar dar ao jovem a possibilidade de entender cientificamente o porquê daquela técnica, né? Então ainda é um espaço de muita luta, a gente espera conseguir reverter essa proposta, porque os jovens têm qualidade na sua formação. E quais são os impasses ainda da educação profissional? Então, acho que o grande impasse é justamente essa correlação de forças aí, né, entre a formação de um profissional técnicos, que não tem uma leitura de mundo mais ampliada, e a formação que a gente pretende ainda instituir. Eu diria que o desafio ainda é interno nosso, inclusive, né, porque nem todos os professores ainda estão preparados e entendem e conseguem fazer essa relação, né, essa indissociabilidade entre formação técnica e formação científica, mas acho que é um caminho e acho que ainda que a gente tenha muitas dificuldades, a gente já consegue perceber a diferença dos estudantes, né, não só da graduação e da pós-graduação, mas em especial do ensino médio, pelas vivências que eles têm de ensino, de pesquisa, de extensão, os espaços culturais que eles conseguem interagir. Então, eles têm uma formação de 3 anos e meio, incrível, né, do ponto de vista do salto qualitativo que eles têm como sujeitos, né? E em relação à evasão, os estudantes do ensino básico, técnico e tecnológico, são necessárias as políticas públicas para a permanência dos estudantes? A senhora até havia comentado que tem uma pesquisa sobre evasão escolar. Temos nos dedicado desde antes da pandemia e especialmente após a pandemia. Eu te diria que a gente tem um quadro de evasão e de motivos dessa evasão antes da pandemia e um quadro ao longo da pandemia e pós-pandemia completamente diferente, né? Não sei se completamente diferente, mas que algumas questões ficaram muito mais acirradas, né? As pessoas perderam emprego, as famílias têm uma série de outras dificuldades, nós mesmos, né, precisamos nos reinventar ao longo da pandemia e de fato a gente hoje enfrenta um quadro de evasão muito mais grave do que se enfrentava antes da pandemia, né? A gente busca sempre analisar sobre vários fatores, né? Os fatores do próprio estudante, os fatores internos da instituição, que também temos, né? E os externos, que passam até pelos horários dos ônibus, por exemplo, né? Então, são muitos fatores que a gente precisa enfrentar. Eu te diria que institucionalmente a gente pode fazer muita coisa, inclusive na articulação com as políticas públicas da própria cidade, né? Ou das cidades, porque o nosso campus, ele caracteristicamente, ele trabalha com a região metropolitana, né? Então, é preciso que o campus saia dos seus muros e articule com as empresas, com o governo municipal, ou os governos municipais, né, para que a gente consiga ter algumas condições que são fundamentais, né, de segurança, de transporte. Internamente, os institutos federais já têm essa característica de políticas fortes do ponto de vista das ações afirmativas e da assistência estudantil, né? Então, nós temos o núcleo de ações afirmativas, o grupo que atende, no grupo multidisciplinar que atende os alunos. Então, a gente tem uma estrutura que já é diferenciada das demais escolas públicas, né? O que nos dá uma condição de avançar um pouco mais. Mas, sem dúvida, a gente precisa avançar muito mais ainda do ponto de vista de políticas públicas para dar condições para o jovem de estar, né? Acho que o programa Pé de Meia é um exemplo disso, né? Aí a gente ainda não tem como avaliar os impactos, mas traz uma possibilidade de o jovem, especialmente os jovens de outros sistemas que não o nosso, né? Que não da nossa rede federal, que já tinha algum tipo de auxílio, mas que esse vem muito bem, a gente acolhe muito bem e soma o que já tem, né? Então, acho que é fundamental, né? O jovem, ele precisa de condições
para conseguir efetivamente frequentar as aulas, né, e ter condições de aprender, porque quem não frequenta as aulas tem dificuldade de aprender, sim, né? E tem e essas ações afirmativas, essas demais políticas públicas, quais são elas que transitam dentro do Instituto Federal? Do IFE? Bom, nós temos, na assistência estudantil, nós temos um auxílio, né, que ele vem prevendo auxílio moradia, alimentação escolar, transporte, né, condições para o transporte. No Instituto Federal do Rio Grande do Sul, já há alguns anos, a gente optou por fazer uma junção desses valores, né, e dividir equanimemente os recursos, que em alguns momentos aí já foram bem parcos, estamos um pouquinho melhor, né, de forma que todos os estudantes tenham o mesmo valor e recebam, tenham as mesmas condições, né. Além disso, tem uma questão que eu acho bem importante nos institutos federais e que no nosso, em especial, a gestão tem cuidado muito, a gestão da reitoria, né, que são as bolsas de ensino, pesquisa e extensão. Na minha percepção, ela soma a esse outro recurso que já existe do auxílio estudantil e, ao mesmo tempo, contribui para que o aluno aprenda mais, né? Tenha experiências outras de pesquisa, de extensão, de outras convivências nos espaços, nas questões culturais, e acabe por se vincular ainda mais ao campus, porque ele faz vínculo com seu orientador, ele faz vínculo com outros colegas, ele permanece o dia todo no campus, né? Então isso auxilia muito nessa permanência. A gente tem uma pesquisa, inclusive, de mestrado que está caminhando por aí. Já em fase de conclusão, sim. Né? De pensar como que essas bolsas de ensino, pesquisa e extensão conseguem ou não contribuir, né, com a permanência. E os resultados têm apontado aí para uma importância significativa. E existe algum tipo de acompanhamento desses alunos pós-IFRS, depois que já estudaram? Então, a gente tem o acompanhamento de egressos, né, que ainda é uma experiência nova. Eu te diria que a gente ainda não tem um aporte, assim, em termos de dados, né, desse acompanhamento, porque ele é bem recente. Não dá para esquecer que a gente tem só 15 anos, né? 15 anos em termos de educação não é nada. Então, ano passado que essa política se estruturou um pouco mais e que agora começa, então, a buscar, mas é fundamental. A gente tem notícias, né? E, por exemplo, o nosso campus agora, a aula inaugural foi feita por um egresso nosso da licenciatura, que hoje já é doutor, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi fazer a nossa aula inaugural. Então, notícias desses alunos e pelo vínculo que se tem, que a gente consegue acompanhar e ter muito orgulho, né, do que eles conseguem já fazer e do que eles conquistam, né, a partir dessa experiência e conhecimentos que construíram no nosso campus, no nosso instituto. É um resultado de uma oportunidade. Com certeza, com certeza. É um divisor de águas na vida deles, né? Com certeza. E a respeito, agora estamos no mês da mulher, né? E tem muitas lutas, muitos avanços. E como a senhora vê dentro do Instituto Federal a presença das mulheres, a atuação dessas mulheres, ou seja, né, como docentes ou ocupando espaços de decisão? Então, a educação profissional historicamente sempre foi dominada por homens, né? As escolas agrotécnicas em especial, né? Então sempre a dominação foi masculina, né? Tem pesquisas também, para o FPT tem pesquisas que mostram que em determinados momentos um campus agrícola, por exemplo, tinha uma mulher, né, e o restante dos docentes, todos homens. A expansão, a transformação em Instituto Federal, né, da rede e a expansão possibilitou que o ingresso feminino também fosse maior, né?
Eu penso que hoje a gente tem um grande número de professoras, né, de docentes mulheres, e o nosso instituto especificamente tem uma característica especial, que a primeira reitora do nosso instituto, né, foi uma mulher, né, por 2 mandatos. E isso trouxe uma característica já diferenciada, eu penso, para o nosso instituto, principalmente pelo recorte da professora Cláudia, que sempre foi um recorte de investir nos espaços democráticos, nas instâncias democráticas, né? Então, o nosso instituto tem essa característica, acho que marcadamente por uma primeira reitora mulher. Depois nós tivemos 2 reitores, professor Oswaldo e hoje professor Júlio, já na 3ª gestão, né? Mas, por exemplo, e professor, tu estavas lá, né? O professor Júlio chamou a atenção que a equipe de gestão da reitoria dessa gestão, né, que inicia agora, é majoritariamente de mulheres, né? Então, se considerar as adjuntas. Então, eu penso que a gente tem aí um protagonismo bastante grande em todas as comissões, tem muitas diretoras, né, de campo, mulheres, então acho que a gente tem contribuído efetivamente para essa consolidação dessa instituição, que é diferente de todas, né? E a que se deve será este avanço da participação das mulheres nesses espaços de gestão? De gestão. Então, eu penso que todos nós temos as nossas trajetórias, né, pregressas, né? Eu sempre trabalhei em gestão, então quando cheguei no Instituto Federal, foi meio que automático, assim, né? Tudo começando, tudo precisando ser feito, né? Porque de fato foi isso, a gente começou do zero, desenvolvendo todas as políticas. Então eu logo me inseri nessa questão de gestão. Eu penso que a mulher é muito atuante, né? Muito comprometida, muito combativa. Nós precisamos ser combativas, né? E eu acredito que hoje essa ampliação da participação das mulheres na gestão, ela vem por aí, né? Com esse comprometimento, com essa competência, né, que temos de fazer gestão, penso que é por aí, né? Somos em grande número também, né, que a expansão possibilitou esse ingresso de mulheres, né? E hoje, por exemplo, a gente tem aqui no campus a professora Aline, que é diretora de desenvolvimento institucional, a professora Silvia, que é diretora de pesquisa, pós-graduação e inovação, né? Todas são pesquisadoras, todas estão envolvidas ou com gestão de curso. Então, assim, está nas nossas mãos. E agora, falando na expansão dos institutos federais, até o professor Júlio Chandré, que foi reconduzido ao cargo, já está no 3º mandato, e ele falou também sobre essa expansão e no seu ponto de vista, como que vai ser essa expansão dos institutos federais? Já estão celebrando este novo momento? Sim, primeiro a gente celebra o retorno do orçamento, né? Porque nós tivemos aí um período que quase nos mataram a míngua, né? Não tínhamos recursos para nada. Assim, nosso instituto, por exemplo, a gente falou em ações afirmativas, abriu mão de muitas coisas para garantir o auxílio estudantil, para garantir as bolsas de ensino, pesquisa e extensão, como uma forma de garantir a qualidade, né, e as oportunidades para os estudantes. Eu penso que hoje a sociedade já entendeu a importância dos institutos federais, né? A própria governança dos municípios já entendeu, os políticos já entenderam, né? A grande oportunidade que é ter um campus do Instituto Federal na sua cidade. Então, a gente tem notícias, assim, das várias prefeituras que têm procurado, que têm buscado a nossa reitoria, né, no sentido de conquistar um campus para a sua cidade. Nós tivemos há poucos meses uma assembleia
com a professora não, com a deputada Maria do Rosário. Na verdade, não foi bem uma assembleia, né? Era enfim, um espaço para que as prefeituras se manifestassem, e o professor Getúlio, que é o secretário da CETEC, também estava presente, né? Para receber essas manifestações. A gente teve um auditório lotado, não só dos políticos, mas da comunidade dessas cidades. Então a gente acolhe com muita alegria, né? Porque com 17 campi a gente já sabe a diferença que faz. E imagina se a gente aumentar, né? Então a gente espera que sim, que a educação profissional possa se ampliar, que a gente possa interiorizar, porque essa é uma questão fundamental, né? A interiorização ela é importante para o acesso, com essa proposta verticalizada, inclusive, porque o aluno entra no ensino médio, ou no ProEja, e vai até o ensino superior ou a pós-graduação. Então, para as cidades pequenas é fundamental, né, que se consiga ir para o interior, para que os jovens não precisem vir para a capital, né, que eles possam investir na sua cidade. Que bom. E a respeito do projeto Mulheres 1000, queremos saber mais. Esse é a menina dos olhos, né? É um projeto que tem uma pertinência social imensa, né, para as mulheres. Nós temos agora, felizmente, né, voltou a proposta da CETEC de fomento a esse projeto, e ele vai justamente atingir uma população que passa pela frente do IFE e acha que aquilo ali não é para ela, né? Então são as mulheres em situação de vulnerabilidade, algumas que sofrem violência, inclusive, né? Um dos campi vai trabalhar na penitenciária feminina de Torres. Então a gente, ou por exemplo, o nosso aqui em Porto Alegre vai atender as haitianas, mulheres haitianas. Então cada campus envolvido tem um público, né, que identifica e que consegue fazer essa aproximação através de outros órgãos também públicos, né, e essas mulheres então se descobrem, né, a gente começa, a metodologia, ela começa justamente pela possibilidade dessa mulher conseguir se olhar, conseguir identificar, né, que a gente chama de mapa da vida. Então ela consegue identificar qual é o seu processo, né, consegue se identificar como sujeito, e a ideia é o empoderamento da mulher mesmo, né? E aí a gente trabalha uma possibilidade de formação, que ela ganhe autonomia, que ela consiga ter a sua autonomia financeira, mas mais do que isso, a gente quer trazê-la para dentro do campus, né? Para a partir daí ela conseguir seguir o seu percurso formativo, ou buscar antes disso, porque algumas têm só o ensino fundamental, né? Então buscar em outro espaço essa escolarização para voltar para o IFE, e é incrível como a gente escuta isso delas, né? Eu achava que esse aqui não era para mim, que eu não podia entrar nesse espaço, eu não sabia que eu podia, né? E o quanto que elas conseguem cada uma avançar nessa perspectiva. Uma outra questão que eu acho importante do programa Mulheres 1000 é que a gente tenta trabalhar a questão do cooperativismo, né, para que elas também se constituam como grupo, se fortaleçam mutuamente e consigam aí desenvolver uma forma de profissão, de produção, para que se consigam também buscar o seu sustento. Então já tem vários casos de sucesso. Muitos, inclusive de alunas que voltaram, né, para o campus e seguiram na sua trajetória escolar e acadêmica. Que maravilha. Professora, então assim, fazendo uma reflexão sobre a sua participação dentro do Instituto Federal. Vou te dizer que eu sou muito feliz com a minha participação no Instituto. Eu tive muitas oportunidades, né, que também me fizeram aprender muito,
Então eu circulo aí pelo ensino, que para mim é o melhor espaço, né? Essa interlocução com os alunos. Eu circulo pela pesquisa, pela extensão, eu já assumi vários cargos de gestão. Então, eu acho que eu tenho 44 anos de magistério, né, da minha carreira como um todo. E esses 14 anos que eu tenho de IFE, eu vou te dizer que foram os 14 anos que eu mais cresci, né, profissionalmente, porque são muitas aprendizagens, são muitas frentes que a gente tem para encarar, né? E um espaço que nos faz aprender muito. Então, eu sou muito feliz com tudo isso que o Instituto Federal me proporcionou. Já são 15 anos de IFE, a senhora tem 14 anos já de atuação, e quantas coisas boas já aconteceram, Muito. Beneficiando muitas famílias, homens, mulheres. E o quanto que foi desafiador a gente construir do zero uma proposta que estava no papel, né? Quer dizer, não existia um outro lugar que trabalhasse ensino, pesquisa e extensão, por exemplo, no ensino médio, né? Ou que vinculasse a EJA com a EPT. Então, esse é só um exemplo, né? Então, o quanto que a gente conseguiu empreender, né, e construir aquilo que era um sonho, que era uma utopia que estava no papel, né? Tem muito para construir, tem muito para trabalhar para que a gente, de fato, consiga alcançar o que a gente almeja, né, como educação profissional. Mas eu acho que a gente já avançou muito, acho que tem muita coisa boa aí já acontecendo. Parabéns, professora. Bom, eu gostaria que a senhora deixasse aqui para uma mensagem sobre este mês da mulher para todos e todas que estão nos assistindo, nos ouvindo aí pelo Spotify e o YouTube. Acho que uma questão fundamental é que nós consigamos nos entender como autoras da nossa história, da nossa vida, né? E da contribuição que nós temos a essa sociedade, né? Que nós podemos dar a essa sociedade. Acho que é fundamental isso, né? Que as mulheres também encontrem, todas as mulheres encontrem, né? No conhecimento, na sua formação, uma possibilidade de crescimento, de autonomia, de autoria e de felicidade. Muito obrigada. Mais uma vez, parabéns pela sua trajetória, vida longa ao IFRS. E para você aí que está nos acompanhando, que ainda não se inscreveu no nosso canal de YouTube, aproveite, se inscreva, deixe lá a sua curtida. Também, se preferir ouvir o nosso podcast, pode acessar o canal do Spotify da Durga Sindical. Muito obrigada e até a próxima.